Aleluia, aleluia. Graças a paz, igreja, boa noite. Aleluia, aleluia. Convido você a ficar de pé. Aleluias, aleluias. Feche seus olhos. Convido você a entregar tudo ao nosso Pai. Não se importe com quem está ao seu lado. Não se importe com o irmão, com o primo, pai, tio. Esse momento é você e o Senhor. Então feche seus olhos nesse momento. Erga suas mãos e entregue tudo a Ele. Ele é digno de todo louvor. O único que é digno de todo louvor, toda honra e toda glória. Pai, estamos aqui para te adorar, engrandecer o seu santo nome, bendizer a Ti e proclamar que o Senhor é bom. Agradecer a você pelos feitos que tens feito em nossa vida. Obrigado, Senhor, porque você é o nosso bom pastor e por isso nada tem nos faltado. Você é quem tem nos suprido. Você está conosco todos os dias de nossas vidas e nós certamente sabemos disso, Pai. Obrigado pela sua palavra em nossas vidas, se cumprindo. Obrigado por esse amor maravilhoso que nos resgatou, nos transportou para o reino do Filho do seu amor e nos colocou hoje aqui como filhos seus, como sacerdote, como rei. Aleluia. Que amor maravilhoso, Pai, que transformou toda a nossa vida. E hoje somos ovelhas do Senhor. Bendizemos o seu santo nome, glorificamos a Ti, ó Pai. Receba o nosso louvor e adoração. Se mova em nosso meio. Queremos desfrutar cada vez mais de Sua presença e sair dela mais parecido contigo. Ser transformado, Senhor. Que não mais nos vejam, mas vejam sempre a Você. Você é o nosso bom pastor. O Senhor me apacenta. Declara isso. O Senhor é o meu pastor, é Ele quem nos sustenta. O Senhor me sustenta. Diga. E eu nada terei falta. Em águas mansas me faz descansar. Em verdes pastos me faz repousar. Por amor do seu nome, eu nada terei falta. Se eu passar pelo vale, declare: não temerei, não temerei perigo algum, pois tua vara e o teu cajado me protegem. Eu sei que estás comigo. Diga: eu sei que estás comigo. E eu sei que certamente tua bondade me alcança. Tua fidelidade eu sei que me acompanha todos os dias da minha vida.
Senhor. E eu sei, nos teus banquetes de amor eu vou sarar, e o meu cálice você faz transbordar, para viver a vida assim, só pra você. Diga: só pra você, só pra você. Se eu passar pelo vale, não há o que temer, não temerei perigo algum, pois tua vara e o teu cajado me protegem. E eu sei que estás comigo. Convicto, diga isso. Eu sei que estás comigo. Erga suas mãos nos céus. E eu sei que certamente tua bondade me alcança, tua fidelidade eu sei que me acompanha todos os dias da minha vida, ó Senhor. E eu sei, os teus banquetes de amor eu vou sarar, e o meu cálice você faz transbordar, para viver a vida assim, só pra você, Senhor. Eu sei, eu sei, eu sei, e eu sei que certamente tua bondade me alcança. Ele é fiel, tua fidelidade eu sei que me acompanha todos os dias da minha vida, ó Senhor. E eu sei, nos teus banquetes de amor eu vou sarar, e o meu cálice você faz transbordar, para viver a vida assim, só pra você, só pra você, só pra você é que vivemos, Senhor. Ele unges minha cabeça, meu cálice transborda, você me mantém de pé. Em tua presença sou como criança, você me mantém de pé. Diga isso com alegria. Unges minha cabeça, meu cálice transborda, você me mantém de pé. Em tua presença sou como criança, você me mantém de pé. Unges minha cabeça, meu cálice transborda, você me mantém de pé. Em tua presença sou como criança, você me mantém de pé. E unges minha cabeça, meu cálice transborda, você me mantém de pé. E em tua presença eu sou como criança, você me mantém de pé. E eu sei que certamente tua bondade me alcança, eu sei que me acompanha todos os dias da minha vida, ó Senhor. Nós não estamos sós, e eu sei
eu vou sarar, e o meu cálice você faz transbordar, para viver a vida assim só pra você, só pra você. Diga isso, eu vivo só pra você, só pra você. Pra te adorar é que vivemos, Senhor, só pra você. Pra te servir, Senhor, só pra você. Isto já nos basta viver só pra você. Aleluia, aleluia, aleluia. Você pode fluir em línguas. Deixe o Espírito Santo se mover em você, em sua casa. Oh, deixe que Ele tome conta desse ambiente. Desfrute da atmosfera que só Ele, que só o amor dEle pode fazer em nossas vidas. Desfrute, desfrute do máximo. Ele se move, Ele se move. Ele traz uma paz que excede todo entendimento para as vidas. Tu me traz a paz que excede todo entendimento humano. E quando eu planejo, me mostras que é bem melhor o seu plano. Com misericórdias me cobres, derramando graça em mim. Eu desconheço um outro amor assim. Ele tem pensamento de paz para nós. E ao meu respeito eu sei que só tens pensamentos de paz. Por teu sacrifício hoje eu posso andar sem olhar para trás. Eu não compreendo tamanha bondade que está sobre mim. Eu desconheço um outro amor assim. Que amor é esse? Graça incalculável. Não tem interesse, não quer nada em troca. Tua vontade é boa, perfeita e agradável para mim. Para mim. Diga, eu quero conhecer mais. Quero conhecer-te e ouvir teus segredos. Não importa o preço, eu me lanço inteiro. Sei que nos teus braços existe um espaço para mim. Existe um espaço para mim. Tu me das a paz que excede todo entendimento humano. E quando eu planejo, me mostras que é bem melhor o seu plano. Com misericórdias me cobres, derramando graça em mim. Eu desconheço um outro amor assim. E ao meu respeito, eu sei que só tens pensamentos de paz. Por teu sacrifício hoje eu posso andar sem olhar para trás. Eu não compreendo tamanha bondade que está sobre mim. Eu desconheço um outro amor assim. Pega sua voz. Que amor é esse? Graça incalculável.
não tem interesse, não quer nada em troca. Tua vontade é boa, perfeita e agradável para mim. Para mim, eu quero mais esse amor. Quero conhecer-te muito mais e ouvir teus segredos. Não importa o preço, eu me lanço inteiro nos teus braços. Existe um espaço, existe um espaço para mim, Deus. Que amor é esse? Graça incalculável, não tem interesse, não quer nada em troca. Tua vontade é boa, perfeita e agradável para mim. Sua vontade é boa, perfeita e agradável para mim. Quero conhecer-te e ouvir teus segredos. Não importa o preço, nos lançamos inteiros. Existe um espaço para mim, para mim. E diga nada, e nada vai ocupar teu lugar em mim. Pode ocupar meu lugar em ti, Senhor. E nada vai ocupar teu lugar em mim. Eu desconheço um outro amor assim. Diga, nada vai ocupar teu lugar. E nada vai ocupar teu lugar em mim. E ninguém pode ocupar meu lugar em ti, meu amado. E nada vai ocupar teu lugar em mim. Eu desconheço um outro amor assim. Diga, que amor é esse? Graça incalculável, não tem interesse, não quer nada em troca. Tua vontade é boa, perfeita e agradável para mim. Para mim. Quero conhecer-te, quero conhecer-te e ouvir teus segredos. Não importa o preço, eu me lanço inteiro. Sei que nos teus braços existe um espaço para mim. Para mim. Aleluia. Aleluia. Graça e paz, irmãos. Estamos aqui reunidos mais uma vez no mesmo espírito. Nós aqui, vocês em casa. Mas o Senhor, Deus Todo-Poderoso, aquele que te formou no ventre da tua mãe, Ele está nesse momento aí. Aleluia. Assim como Ele está aqui pelo seu Espírito. E eu tenho certeza que nessa noite Ele vai falar poderosamente ao teu coração. Aleluia. Eu te convido a fechar teus olhos. Nesse momento nós iremos orar ao Senhor. Aleluia. Pai, no nome de Jesus, nós te louvamos, te exaltamos, Senhor. Bendizemos o teu santo nome. Pai, nós temos fome e sede da tua presença. Queremos conhecer-te, Senhor, e prosseguir em te conhecer. Tu és uma fonte inesgotável, ó profundas riquezas,
da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão profundos são os teus caminhos. Pai, nessa noite nós queremos te conhecer mais. Queremos aprender mais com o teu Espírito. Queremos desfrutar mais do teu amor. Aleluia. Por isso nós oramos, Senhor, para que haja liberdade, para que o teu Espírito se manifeste, para que a tua palavra alcance os nossos corações. Pai, e nesse momento eu oro por cada pessoa que está aí na sua casa, que passou um dia tão difícil, Senhor. Tantas informações contrárias, tantas pressões. Eu oro para que o teu Santo Espírito traga nessa hora refrigério. Uma unção que despedaça jugo. Uma unção que coloca de pé o caído, que dá força ao cansado. Aleluia. Uma unção que tira o espírito angustiado e traz vestes de louvor, óleo de alegria. Oh, aleluia. Espírito de Deus, tu és o Consolador, o Emanuel, Deus conosco. Aleluia. Fala o coração dessa pessoa, Senhor. Levanta esse irmão, essa irmã que precisa da tua força. A tua palavra nos orienta a nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Eu quero declarar, Pai, que esse culto será como que um carregador, uma bateria que vai trazer energia, Pai, força, graça, para que possamos prosseguir no caminho, sem retroceder. Aleluia. É isso que nós te pedimos e já te agradecemos, Senhor, crendo na tua manifestação nessa noite, no nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Então, querido, seja bem-vindo a mais esse culto online. Se você ainda não compartilhou o link do nosso canal, o link desse culto com outras pessoas, compartilhe. Eu tenho certeza que vidas estão nesse momento precisando dessa palavra. A palavra que é viva e eficaz. A palavra que não volta vazia. Aleluia. E essa palavra da parte de Deus vai alcançar o teu coração, mas também vai alcançar o coração daquelas pessoas que você se importar com ela e compartilhar. Então liga, né, passa um zap, encaminha o nosso culto, esse culto online, que eu tenho certeza que vidas estão precisando dessa palavra e Deus vai te usar como um canal para alcançar essas pessoas no nome de Jesus. Amém? Aleluia. Quem vai ministrar a palavra do Senhor nessa noite é o nosso irmão Soares. Soares, ele é líder do Verbo no Lar, um projeto que nós fazemos com cultos nas casas, com visitações, e é um homem de Deus e vai trazer uma palavra poderosa aos nossos corações nessa noite. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Pode ficar, Renato. Amém. Boa noite a todos, graça e paz. Aleluia. É uma honra para mim estar aqui nessa noite, com a enorme responsabilidade de pregar a palavra do Senhor. Quando eu recebi esse convite do pastor Hugo, a ansiedade, o corpo treme, porque nunca é comum pregar a palavra do Senhor. Então eu sei da grande responsabilidade que tenho, não de falar para qualquer povo, mas para um povo abençoado, para um povo escolhido por Deus. Então eu sempre tenho a cautela, o cuidado de não falar aquilo que você quer ouvir, mas aquilo que o Espírito Santo quer falar para você e aquilo que você precisa de fato ouvir. Amém? Vamos ao que interessa nessa noite, que é meditar sobre a palavra de Deus. O pastor Hugo já orou agradecendo a Deus. E eu creio que a paz do Senhor, o shalom do Senhor está na tua vida nessa noite.
Iremos sair dessa noite, desse culto, mais abençoado, cheio do amor de Deus, e que a glória do Senhor desça no seu lar, e no nome de Jesus eu declaro que tudo vai ser diferente para a honra e glória do Senhor. Amém? Sem percas de tempo, abra a tua Bíblia, livro de 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 2. Quando recebi o convite do nosso pastor, estava em casa apreensivo, dizendo o que falar, o que dizer. E o Espírito Santo, na hora certa, trouxe uma palavra. E essa palavra vai mudar a nossa vida nessa noite. Essa palavra vai nos encher desse amor. Essa palavra vai nos surpreender nessa noite. Porque é o próprio Deus falando para nossas vidas. E eu creio que no nome de Jesus você não vai ser mais o mesmo. Amém? 1 Coríntios capítulo 13 é um texto bem conhecido, ao qual vamos, segundo o Espírito Santo, viajar um pouco nas Escrituras Sagradas. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 2, a palavra do Senhor diz assim: ainda que eu tenha o dom de profetizar, e ainda que eu conheça todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que eu tenha tamanha fé, ao ponto de transportar montes, se não tiver o amor, nada serei. Amém? Vai mais adiante um pouco, e abra a tua Bíblia agora no livro de Lucas, capítulo 10, aleluia, glória a Deus, Pai, obrigado pela sua palavra. Lucas capítulo 10, versículo 29, sem perca de tempo, vamos iniciar a leitura da palavra, amém? Lucas 10, 29 diz assim: ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Amém? Quando fiquei encarregado de trazer a palavra do Senhor nessa noite, eu fico diante de uma grande responsabilidade. O Espírito Santo subiu algo ao meu coração, e nessa noite iremos falar do amor de Deus. Esse amor que é a base do evangelho, do cristianismo na terra. A Bíblia fala em João 3,16, que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Ou seja, quando eu leio João 3,16, eu vejo que o amor de Deus tem uma atitude correspondente. A Bíblia fala que Deus amou. E em seguida a Bíblia fala que Ele deu não qualquer coisa, mas o seu melhor, o seu único Filho. Para quê? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E sabemos que Cristo veio a essa terra e nos trouxe essa vida eterna de volta. Algo ao qual perdemos no Éden, no fracasso do homem naquele jardim, mas Cristo veio, e a Bíblia fala que o segundo Adão entrou na terra e trouxe a vida eterna, porque quando o homem pecou, o homem morreu eternamente, mas Cristo veio, morreu na cruz, cumpriu todos os propósitos de Deus na terra, e Ele trouxe a vida de Deus para as nossas vidas. Então, o objetivo de Deus de amar o homem, enviando Cristo à terra, foi pelo simples fato de nós viver eternamente, de trazer uma vida, uma conexão com Deus. E partindo desse princípio que Deus não tem, Ele é o próprio amor, quando eu abro a minha Bíblia em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 2, eu vejo Paulo exortando a igreja de Coríntios. Mas para entender esse texto, precisamos entender e abrir a nossa Bíblia no livro de Coríntios, capítulo 1, você vai ver que Paulo escreve uma carta aos Coríntios. E a Bíblia fala que, estudando um pouco a história sobre a igreja de Coríntios, a Bíblia fala, a história diz que Coríntios era uma igreja poderosa. Uma igreja que na terceira viagem missionária de Paulo na terra, ele vai estabelecer a igreja de Coríntios, e não é uma igreja comum, não é uma igreja qualquer. Coríntios foi estabelecida em uma área muito disputada religiosamente. Por quê? Naquela área onde Paulo estabeleceu ou fundamentou a igreja de Coríntios, havia os gregos com a sua mitologia grega, e a Bíblia fala que havia uma grande influência da deusa que habitava ali e era adorada naquele lugar. Era a deusa Afrodite. Então, diz a Bíblia que Paulo vai estabelecer uma igreja forte, uma igreja poderosa neste lugar. Apesar de toda a influência dos gregos naquela região marítima, Paulo vai estabelecer uma igreja, um evangelho genuíno. Paulo vai estabelecer princípios do amor de Deus. A Bíblia fala que Paulo estabelece aquela igreja e parte com a sua viagem missionária. E a igreja de Coríntios era uma igreja poderosa, e já vamos entender por que a igreja de Coríntios era uma igreja poderosa. A igreja de Coríntios não só era uma igreja poderosa em amor, não só era uma igreja poderosa nos dons, como também tem o outro lado da face da igreja de Coríntios, que é uma igreja que, quando Paulo partiu, ela não estabeleceu, não firmou os seus fundamentos no ensinamento de Paulo.
A igreja de Coríntios, com o passar do tempo, vai ser influenciada pela mitologia grega. A igreja de Coríntios, com o passar do tempo, vai esquecendo aquilo que Paulo deixou como fundamento: adorar a Deus acima de todas as coisas, de todo o seu coração e com toda a sua força. A igreja de Coríntios vai esquecer todo o fundamento que Paulo passou noites e dias orando e ensinou àquela igreja. Mas aquela igreja vai ser influenciada pelaquela mitologia grega. E a Bíblia fala que começa a divisão na igreja de Coríntios. A primeira falha que entra na igreja de Coríntios é a divisão. E Paulo, quando vai saber da notícia ou do relatório da igreja de Coríntios, alguém vai escrever carta para Paulo e dizer: Paulo, em outras palavras falando, a igreja não está como você deixou, a igreja não está como você estabeleceu, os homens estão divididos entre si. Havia uma divisão que havia entrado nessa igreja, e muitos irmãos batiam no peito e diziam: eu sou de Apolo. Outros irmãos batiam no peito e diziam: eu sou de Paulo. Outros seguiam o conceito, ou seja, os ensinamentos de Pedro, e outros diziam que era de Cristo. Havia várias visões dentro de uma igreja, e não foi isso que o apóstolo Paulo deixou, não foi isso que ele fundamentou a igreja. Ele fundamentou a igreja com a visão de Cristo, uma só visão, um só caminho, mas os homens haviam se corrompido. Então a divisão entrou na igreja de Coríntios, e a partir dessa brecha, era a brecha que o diabo queria. Então a deusa Afrodite vai entrar com toda a sua influência naquela igreja. Então a igreja que Paulo havia estabelecido com os princípios de Cristo já não é mais a mesma. A influência grega entra naquela igreja, e a Bíblia fala que é a ruína da igreja de Coríntios. Se você for ler do capítulo 1 ao capítulo 11, Paulo ele vai escrever cartas exortando a igreja. Paulo vai escrever cartas disciplinando a igreja, porque a divisão havia entrado, e consequentemente o pecado. A influência dos gregos estava ali dentro, e a Bíblia fala que aonde era o culto de adoração ao Deus Todo-Poderoso, ao Cristo, ao qual Paulo havia fundamentado aquela igreja, passa a dar lugar à idolatria, à prostituição, à profanação do templo. A igreja de Coríntios, que antes era santa, separada pelo Senhor, ao qual Paulo havia estabelecido, fundamentado nessa palavra, passa a ser uma igreja imoral. A Bíblia fala que o pecado é tão grande naquela igreja que Paulo escreve, porque tinha um moço que estabeleceu algo que era horrível diante da igreja e que nem no mundo acontecia. Paulo, quando vai escrever a carta à igreja de Coríntios, Paulo vai dizer que tinha um cidadão que ele teve por usurpação de tomar a mulher do seu pai e ter relações sexuais com ela. Paulo ele não admite o pecado que entrou e corrompeu a igreja de Coríntios. Por isso que ele escreve carta. E de 1 ao capítulo 11, Paulo vai advertir a igreja, Paulo vai dar conselhos, Paulo vai combater a imoralidade, a prostituição. A história diz que a adoração e a prostituição àquela deusa era tão grande dentro de Coríntios, que no altar do Senhor havia sexo espírito, havia coisas profanas diante de Deus, e Deus não está feliz com a igreja de Coríntios, porque havia tomado outro rumo. Tudo começou com uma divisão, tudo começou com partidarismo. Então diz a Bíblia que Paulo agora vai escrever exortando aquela igreja. Paulo vai dar conselhos: você não pode ser imoral, Deus não tem pacto com os ídolos, Deus não pode oferecer comida sacrificada, vocês estão de acordo com aquilo que eu estabeleci. Mas quando chegamos no capítulo 12, aí iremos entender o porquê a igreja de Coríntios era poderosa, porque Paulo vai escrever agora para as pessoas que eram separadas daquele grupo. Ou seja, nem todo mundo se corrompeu naquela igreja, nem todo mundo foi atrás daquela deusa, nem todo mundo foi atrás daquela profanação, daquela imoralidade, não. Havia pessoas fiéis ao reino, havia pessoas que estavam estabelecidas o seu coração nos fundamentos de Cristo, havia pessoas que guardou aquilo que Paulo ao qual havia ensinado. Então a Bíblia vai dizer que Paulo, quando escreve no capítulo 12 de 1 Coríntios, Paulo vai dar conselhos a outro tipo de pessoas, e não eram pessoas comuns, eram pessoas que haviam guardado com fidelidade o preceito e o mandamento de Deus. Paulo vai dizer ali, e entendemos por inferência, se você for ler o capítulo 12 e o capítulo 13, Paulo vai falar para pessoas não comuns, pessoas que tinham dons espirituais. E se você abrir a sua Bíblia no capítulo 12, você vai ver que Paulo vai falar
falar acerca dos dons espirituais. Paulo vai dizer, e entendemos por inferência, que na igreja de Coríntios, as pessoas que se permaneceu fiel a essa palavra, fiel a um fundamento ao qual Paulo havia estabelecido para essa igreja, a Bíblia vai dizer, e Paulo vai escrever cartas a essas pessoas. Essas pessoas não deixaram o coração se contaminar, e eram pessoas diferenciadas, eram pessoas que tinham dom de línguas, eram pessoas que falavam a língua dos homens, língua dos anjos, e diz a Bíblia, eram pessoas que tinham o dom de profetizar, eram pessoas que tinham o dom de interpretar línguas, ou seja, havia pessoas preservadas naquele lugar. Mas algo me chamou a atenção, quando Paulo pega a caneta e escreve em Coríntios capítulo 13, versículo 2, Paulo vai dizer, ainda que eu tenha um dom de profetizar, e conheça todos os mistérios, e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, ao ponto de transportar montes, se não tiver o amor, nada disso eu serei. Paulo agora está falando para outro tipo de pessoas, pessoas que tinham dons espirituais. Irmãos, eu quero imaginar aqui a igreja de Coríntios cultuando nessa noite. A igreja de Coríntios era uma igreja poderosa, irmão. Havia pessoas com dom da fé, havia pessoas com dom de cura, havia pessoas com conhecimento, com sabedoria, pessoas qualificadas e separadas por Deus. Mas esse povo havia esquecido algo, e esse algo é a base de todos os dons espirituais, era o amor. Então, Paulo vai advertir esse povo, se você pode ter o dom da fé, o dom de profecia, o dom de línguas, mas se você não tiver o amor, nada disso vai te aproveitar. E a Bíblia fala agora em Lucas 10, 29, outro contexto, mas depois voltamos para 1 Coríntios, amém? Então Jesus agora está diante de uma multidão ensinando. O Espírito Santo me trouxe esse texto ao coração, e aqui começa uma parte da nossa pregação. A Bíblia fala que um doutor da lei veio interrogar Jesus com mais intenções. E a Bíblia fala que ele queria saber em relação à vida eterna. Os homens eram curiosos a aprender aquilo que Jesus tinha para ensinar naquela época. A vida eterna era algo novo. Se você abrir a sua Bíblia, você vai ver que Nicodemos foi ter de noite com Jesus. Por quê? Para saber sobre a vida eterna, sobre o novo nascimento. Então, esse doutor da lei aqui vai interrogar Jesus com má intenção. E ele diz assim, mestre, que farei para herdar a vida eterna? Ele fez uma pergunta a Jesus, e já esperando a resposta que ele queria ouvir. E Jesus é bem taxativo e diz assim, você precisa amar a Deus acima de todas as coisas, e a outra coisa é simples, amar o próximo como a si mesmo. E a Bíblia fala que aquele homem querendo se justificar pergunta para Cristo, versículo 29 de Lucas 10, e ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus, quem é o meu próximo? E através dessa pergunta, irmãos, Jesus começa agora a traçar uma parábola. E essa parábola vai nos ensinar nessa noite. Jesus fala sobre uma história de um homem que descia de Jerusalém para Jericó. Era uma viagem corriqueira que muitos faziam na época. De Jerusalém para Jericó era um caminho comercial, onde todos passavam por ali, e a história vai dizer que era mais ou menos uma viagem de 3 dias, irmãos. E a Bíblia fala que desce um homem de Jerusalém para Jericó. E a Bíblia fala que no meio desse caminho acontece algo inesperado. Esse homem é surpreendido por salteadores, homens que estavam na espreita, à espera de alguém para fazer a maldade. E a Bíblia fala que esses homens pegaram o homem que vinha de viagem e não tiveram piedade dele. Além de furtar aquilo que ele tinha, os homens espancaram ele. E a Bíblia fala que aquele homem que estava de viagem, que talvez antes de sair de casa, a Bíblia não fala, estou aqui conjecturando, orou e declarou que ia ter uma viagem tranquila. E naquele dia a Bíblia fala que aquele homem está caído à beira do caminho, meio morto. E Jesus é bem taxativo com aquele doutor da lei. Ele diz assim, casualmente, ou por coincidência, vem descendo o sacerdote. O sacerdote aqui, irmão, não era um homem comum. Como eu costumo dizer, o sacerdote não era o seu Zé da esquina. O sacerdote era um homem separado por Deus. O sacerdote era aquele, irmão, que morava dentro do templo. O sacerdote era aquele que sabia a lei, irmão, sabia os mandamentos, sabia que tinha que amar a Deus acima de todas as coisas, com toda a sua força, com todo o seu vigor, e sabia que tinha que amar o próximo como a si mesmo.
O sacerdote era aquele, irmãos, que fazia aquela interlocução do povo com Deus. A Bíblia fala, a história diz, anualmente o povo oferecia o seu sacrifício e não podia entrar dentro do templo, porque, irmão, a santidade de Deus estava impregnada. Então, o sacerdote era separado para fazer essa intermediação, interceder pelo povo. Era um intercedor de almas. Mas a Bíblia fala que esse mesmo sacerdote, irmão, vem descendo pelo mesmo caminho e ele vê aquela situação. O homem está caído, ensanguentado, meio morto. Talvez possa imaginar aqui, respirando ofegante, esperando a morte, irmão. Mas a Bíblia fala que o sacerdote vê aquela situação, não conhece o homem, talvez não é ninguém da sua igreja, da sua membresia, passa lotado, irmão, como se nada tivesse acontecido. Falta de amor. Mas esse dia, na história de Jesus, o caminho está abençoado. Por que, irmão, você fala isso? Porque em seguida vem descendo um levita. E o levita é nada mais que nada menos um auxiliar do sacerdote. O levita era aquele, irmão, separado por Deus, que vivia da obra, irmão, 24 horas dentro do templo. O levita era encarregado de limpar as coisas do Senhor. O levita era encarregado de organizar o culto, meu irmão, de adoração a Deus. A Bíblia fala que na inauguração do templo de Salomão, os levitas tocaram a harpa, todos os seus instrumentos, e a presença de Deus invadiu aquele templo, que os sacerdotes não puderam ficar de pé. Esse era o levita na sua dupla função. Além de organizar, de preparar, de santificar as coisas do Senhor, o levita era aquele que louvava e atraía a presença de Deus para o templo. Era um homem capacitado por Deus, não podia ser qualquer um. Era diferenciado, separado, estava dentro do templo 24 horas, conhecia a lei, conhecia o mandamento, mas passou por aquele caminho. E a Bíblia fala que ele olha para aquele homem, aquela situação, não conhece, não sabe quem é, não foi ele que fez aquilo, não tem parte comigo, e parte viagem, irmão, sem pesar na consciência, como se nada tivesse acontecido. Isso é falta de amor. Mas o que me constrange, e na história de Jesus, Jesus vai falar de propósito, vem descendo agora um samaritano, e aí é onde entra em conflito com os doutores da lei. Por quê? O samaritano era um povo considerado imundo. O samaritano era um povo considerado pagão, irmão, idólatra. O samaritano era um povo que, diante dos olhos judeus, era um povo que não podia chegar perto dele. Se você for olhar a passagem de Jesus com a mulher samaritana, aquela conversa que ele teve no poço, quando Jesus chega diante daquela mulher e pede água para beber, a mulher fala na cara dele uma rivalidade que havia historicamente entre os dois povos. Como sendo tu judeu, pede água a mim que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Então, para os judeus, os samaritanos eram um povo pagão. Para os judeus, os samaritanos eram um povo sem religião, um povo idólatra, um povo que não tem qualidade alguma. Mas a Bíblia fala que na história de Cristo, vem descendo agora o samaritano. E a Bíblia fala que o samaritano faz diferente. Ele desce do seu cavalo, do seu camelo, não sei. E a Bíblia fala que ele vai até onde está o homem, caído à beira do caminho, sangrando, respirando ofegante. E a Bíblia fala que ele já tinha azeite e vinho, e taca nas suas feridas, coloca ele na sua carruagem, leva até uma emergência mais próxima, paga tudo que aquele homem gastou naquele momento, e se gastasse algo extra, ele disse: na volta eu acerto as contas. E no final dessa história, Jesus pergunta: quem foi o próximo daquele homem que está caído à beira do caminho? E o doutor da lei vai dizer: aquele que usou de misericórdia com o homem que estava caído. E Jesus é bem taxativo e simples: vais e faz o mesmo. E contextualizando essa história com 1 Coríntios capítulo 12, é o que Paulo escreveu para aquela igreja. Aqueles homens que não haviam se corrompido: ainda que eu fale a língua dos anjos e dos homens, se não tiver o amor, serei como um bronze que soa, ou como um símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar, e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, ao ponto de transportar montes, se não tiver o amor, nada serei. Ainda que eu distribua todos os meus bens
entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver o amor, nada disso vai me aproveitar. Não adianta sermos religiosos se o amor de Deus na prática não tem habitado em nós. O que Jesus quis falar para aquele homem da lei, Jesus deixou explícito: se você fizer o amor na prática, com certeza você tem parte na vida eterna. Porque a Bíblia é clara, irmão, em João 3,16, ao qual eu falei antes aqui: Deus amou o mundo que deu o seu Filho. O amor de Deus hoje habita dentro de nós, através da pessoa do Espírito Santo. Então, esse amor na sua totalidade, quando você nasce de novo, esse amor vem morar dentro de você. E a Bíblia fala que o amor é a base de todo o cristianismo. O fruto do Espírito é paz, justiça, amor, alegria, liberdade. Mas o amor é a base de todos esses frutos. Então, não adianta eu conhecer, não adianta eu ter a instrução, se eu não tenho um amor. O que Paulo quis trazer para a igreja de Coríntios, no capítulo 13, não é, irmão, deixar de lado os dons espirituais. Porque o dom de língua edifica você, e se tiver interpretação, vai edificar a igreja. O dom de profetizar, irmão, ele traz um benefício para a igreja também. O dom de cura, o dom da fé, tudo isso, Paulo disse, é válido, irmão. Procure os melhores dons, procure, meu irmão, se empenhar, procure exercer a sua vida espiritual, procure orar, jejuar, buscar a Deus, adorar, cair na unção, se encher do Espírito. Mas se você não tiver o amor, e esse amor que Paulo está falando na prática, não adianta de nada. Então, o que Jesus quis falar para aquele homem, é que não adianta ser um religioso sem amor. O que Paulo quis falar para a igreja de Coríntios, não adianta ser um religioso, se você não tem um amor. E esse amor, quando você tem ele dentro de você, irmão, não é pelo sentimento que você ama, é uma decisão. Você decide amar, você decide oferecer esse amor. E assim, a Bíblia fala, como a fé sem a obra é morta, o amor sem uma atitude correspondente não passa de uma religião vazia e filosófica. Precisamos amar a Deus acima de todas as coisas. E Deus, ele provou esse amor enviando Cristo. E precisamos provar esse amor a Deus amando o nosso próximo, fazendo com que o amor de Deus em nós vire uma atitude e Deus seja glorificado. Porque o objetivo de eu e você ser cheio do Espírito Santo e ser cheio desse amor, irmão, é para glorificar o nome do Senhor, é para glorificar os céus aqui na terra. Então Deus nos capacitou com esse amor poderoso. Deus deu o seu Filho e nos resgatou do império das trevas e nos trouxe para um reino de luz. E nós que estamos nesse reino de luz, precisamos do quê? Amar o próximo na prática. Uma pregação que me impactou foi a do pastor Hugo, que fala: Jesus nunca falou eu te amo para ninguém, mas as suas atitudes de amor gritavam aquilo que a sua boca não abria para dizer. E uma frase que eu peguei de um evangelista, ele diz assim: ama na prática, irmão, porque na teoria já tem amor demais. E aqui eu quero encerrar a reflexão dessa noite. O tempo ao qual vivemos hoje, irmão, é um tempo mau que se estabeleceu. E não é a vontade de Deus não, irmão. Esse tempo ao qual estamos vivendo, em tempos de crise, irmão, um tempo onde, se você não olhar para as Escrituras, irmãos, o medo toma conta de você. Mas é um tempo propício para o amor de Deus ser uma evidência, irmão, na sua casa, na sua vizinhança, no seu trabalho, aonde você for, o amor de Deus está dentro de você. E aquilo que Deus dá, Ele não toma de volta. Aquilo que Ele te deu, irmão, Ele te selou, e te selou com esse amor. Mas muitas vezes dependemos do sentimento, muitas vezes não acordamos lá essas coisas, e não decidimos muitas vezes amar, porque não sentimos que devemos amar naquela hora. Mas o amor não é sentimento, o amor não está no seu intelecto, não está na sua alma, o amor está no seu espírito, no seu coração. Então você precisa amar na prática, porque de boca, irmão, já tem muito amor. É muito fácil abrir a boca e dizer eu te amo, mas a hora de praticar esse amor, irmão, você não faz aquilo que você falou. Então o recado do Espírito Santo para nós essa noite é tempo de amar mais.
É tempo onde as pessoas possam olhar para a igreja e não só sentir a paz que sai de dentro de você, mas com essa paz esteja o amor de Deus. E a Bíblia fala, isso é histórico, irmão. Quanto mais a igreja era perseguida antigamente pelos imperadores, ela crescia, ela se espalhava, porque o amor de Deus estava dentro deles. E eles tinham consciência, irmão, desse amor, irmão, que é um amor, irmão, que quando olhamos para a Bíblia Sagrada, não merecemos. É um amor que, se podemos, não tem preço, irmão, que possamos pagar por esse amor. É um amor que olha para nós, enquanto os homens só vê dificuldade, só vê defeitos. Esse amor nos ama e ponto final. E foi esse amor que te resgatou, irmão. Você não era nada um dia, eu não era nada um dia. Estávamos em trevas, irmão, cego na escuridão. Aí a Bíblia fala que o amor entrou e nos arrancou desse império, nos trouxe para um reino de paz, justiça e alegria no Espírito. E essa paz, justiça, alegria no Espírito tem que ser seguidas do amor na prática. Irmão, o mundo está um caos. Pessoas estão sendo socorridas, meu irmão, com síndrome do pânico, com depressão, estão desesperados. Então, a paz que há dentro de você precisa atingir essas pessoas. Mas se você não tiver o amor, nada disso vai te aproveitar. Então, a reflexão do Espírito nessa noite é que precisamos amar na prática, porque na teoria já tem amor demais. Aleluia. Fica de pé na tua casa em nome de Jesus. Aleluia, Pai. Glórias ao teu nome, Pai. Feche os teus olhos, irmão. Se você não pode ficar de pé aí no seu lar, fica sentado, irmão. Põe a mão no teu coração. Nessa noite, curva a tua cabeça em reverência ao Deus Criador. E vamos orar nessa noite, amém? Pai, no nome de Jesus, eu te rendo graças, ó Deus, por uma noite poderosa, ó Deus. Eu te rendo graças, ó Pai, porque eu tenho uma plena convicção, e no reino do Espírito não há distância, Pai, não há barreiras. O Senhor é onipresente, Pai, e o Senhor está nos lares também nesse momento. Obrigado, Pai, no nome de Jesus, ó Pai, por tudo e pela sua bondade. Obrigado porque um dia, Pai, outrora, éramos nas trevas, ó Deus, estávamos perdidos, cegos na escuridão, escravo do pecado, Pai. E o Senhor, Pai, usou alguém com a sua palavra de amor, nos estendeu, Pai, o braço forte e nos tirou da condição de criaturas e passamos a ser filho, Pai. E quando passamos a ser filho, Pai, o amor do Senhor veio morar dentro de nós. Então, Pai, com esse amor que temos dentro de nós, ó Deus, no nome de Jesus, que esse amor, Pai, possa sair de nós em forma de atitude. Oh, Pai, que nesse momento e nesse período, Pai, tão cruel, Pai, momentos, ó Pai, difíceis, o amor possa ser, Pai, uma evidência na vida, Pai, de cada cristão, Pai, na vida, Pai, de cada pai de família, na vida, Pai, de cada mãe de família, na vida daqueles, ó Pai, que estão escutando, Pai, essa oração neste momento. Pai, no nome de Jesus, eu quero declarar, Pai, nessa noite, no nome do Senhor Jesus, Pai, uma unção poderosa, Pai, um avivamento poderoso, Pai, de amor na prática. Ó Deus, o mundo está desesperado neste momento, esperando, Pai, uma mão estendida, braços abertos, e que possamos ser, Pai, essa mão e esse braço, Pai, estendido, Pai, para arrancar, Pai, aquelas pessoas que estão em trevas, caídas, ó Pai, à beira do caminho. Pai, no nome de Jesus, ó Pai, obrigado, Senhor, pela sua bondade, obrigado pela sua paz, obrigado por essa paz que excede todo entendimento, Pai, obrigado pela prosperidade em meio à crise, Pai, obrigado, Pai, porque nenhum mal nos sucederá, praga alguma chegará em nossa tenda, Pai. Obrigado, Pai, porque habitamos no esconderijo do Altíssimo, Pai, e descansamos à sombra do Onipotente, Pai. Oh Deus, eu te agradeço, Pai, por essa noite poderosa, Pai. E aonde estiver um coração aflito, aonde estiver um coração atribulado, Espírito Santo, no nome de Jesus, entra com shalom, entra com a paz que excede todo entendimento, Pai, e traz o refrigério para essa alma atribulada.
Oh Deus, obrigado no nome de Jesus, por essa rica oportunidade, Senhor. Obrigado, Pai, porque o Senhor é bom em todo o tempo, Pai. E cremos, ó Pai, acreditamos e declaramos, ó Pai, é só um período. Vai passar, Deus. Vai passar, Pai. O sol da justiça, que é Cristo, vai brilhar, Pai. E após tudo isso passar, Pai, iremos ter uma igreja avivada nos dons, mas avivada muito mais no amor, Pai. É esse amor, Pai, que nos rendeu. É esse amor que nos carrega dia após dia. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Grato a Deus por essa noite abençoada. Pastor Hugo, muito obrigado. Agradeço ao pastor Aline, sua esposa, e toda a liderança, em nome de Jesus, pela confiança. Espero, irmãos, ter falado algo ao teu coração. Talvez não foi aquilo que você queria ouvir, mas o Espírito Santo sabe o que você precisa. Então, aonde nós não podemos ir, irmãos, essa palavra vai e penetra na divisão da alma e do Espírito, em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Você foi abençoado com essa palavra? Glória a Deus. Aleluia. É uma palavra de despertamento, uma palavra de encorajamento, uma palavra que vem para nos sacudir, para nos fazer agir à altura daquilo que nós cremos, que nós confessamos, que nós declaramos. Aleluia. É um tempo para nós olharmos um pouco menos para nós e olharmos para aquele que está tão próximo de nós. E Deus já te capacitou, derramando o amor dele no teu coração, pelo Espírito que te foi dado. E esse amor vai alcançar outras vidas nesse tempo tão importante, né? Um tempo único. Nossa geração nunca provou de um tempo como esse. Então é uma oportunidade que eu e você temos para refletir o amor de Deus na prática. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Querido, nesse momento nós vamos louvar a Deus, vamos adorar a Deus com nossos dízimos, nossas ofertas, amém? E eu queria ler com você, é um texto bem conhecido, que fica em Gênesis capítulo 4, a partir do versículo 1. A palavra do Senhor diz assim: coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim, lavrador. Aconteceu que, no fim de uns tempos, ou seja, no final de uma colheita, no final da safra, trouxe Caim da terra uma oferta ao Senhor. Trouxe Caim do fruto da terra, como ele era lavrador, era o fruto do seu trabalho, uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, ou seja, de uma forma diferente, trouxe, não no final de uns tempos, mas trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste, uma oferta ao Senhor. Agradou-se o Senhor de Abel e da sua oferta, ao passo que de Caim e da sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e decaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado, e por que decaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Nesse texto, irmãos, nós encontramos um culto ao Senhor, logo que a humanidade ela nasce, né? Adão e Eva, seus primeiros filhos, os primeiros seres humanos que nascem de parto nessa terra, eles, eu acredito que ao verem seus pais adorando ao Senhor dessa maneira, eles se achegaram a Deus para trazer uma oferta, para trazer algo. A palavra oferta aqui no original é minchá, que quer dizer presente, tributo, oferta, dádiva, sacrifício. Eles vieram trazer um sacrifício, um presente ao Senhor, uma forma de cultuá-lo. Obviamente que Abel trouxe daquilo que era fruto do seu trabalho, que era as ovelhas.
Caim trouxe do que era fruto do seu trabalho, fruto da terra, cereais, frutas, verduras, legumes. Mas o que fez a diferença aqui não é porque Deus gosta de carne e não gosta de vegetais, até mesmo porque Deus não come, querido. Deus não se alimenta de nada daqui dessa terra. O que fez a diferença aqui foi Abel, ele trouxe das primícias, daquilo que era primeiro, daquilo que era melhor ao Senhor. Ao passo que Caim, no fim dos tempos, naquilo que sobrou da safra, trouxe um sacrifício, uma dádiva, uma oferta ao Senhor. O Senhor se agradou de Abel e da sua oferta, porque Deus olha primeiro para mim e para você, para depois olhar para o que está na nossa mão, ao passo que de Caim não se agradou o Senhor. Nós encontramos aqui um princípio super importante, que é o princípio das primícias. Primeira parte, de Gênesis a Apocalipse, sempre para o Senhor, a primeira parte. Lá em Levítico nós encontramos Deus dizendo que as primícias, os primogênitos pertenceriam a Ele. Jesus falou em Mateus capítulo 6, versículo 33, buscai em primeiro lugar o seu reino, a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Querido, primeiro o Senhor. Quando nós cremos, quando nós entendemos a importância disso, de trazer algo que traga significado, que seja importante, que seja algo que comunique honra e adoração do nosso coração ao Senhor. Isso vai agradar ao Senhor, mas também isso vai desencadear em nossas vidas bênção, manifestação de provisão. Aleluia. Jesus disse, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E qual é a consequência disso? Todas as demais coisas serão acrescentadas. Então eu te convido nesse momento a nós ofertarmos, a nós dizimarmos. Nós temos várias maneiras pela qual você pode fazer isso. Você está vendo aqui um QR Code aqui ao lado. Então você pode apontar a câmera do seu celular para o QR Code. Vai abrir um íconezinho, você clica e ele vai te direcionar para uma plataforma chamada Verbo Church, onde ali você pode fazer seu dízimo, sua oferta, de várias maneiras, por boleto, por cartão. Você também pode fazer uma transferência ou um depósito bancário. A conta da nossa igreja está aqui embaixo, amém? E se você assim também preferir, você pode trazer presencialmente aqui na igreja. Nós estamos funcionando no horário administrativo, de 8 ao meio-dia e de 14 às 17 horas. Então você pode vir com a sua máscara, tudo direitinho, trazer sua oferta, o seu dízimo, que comunique ao Senhor honra, que comunique ao Senhor algo que realmente você diga, Senhor, o Senhor é importante na minha vida. Aleluia. E a palavra do Senhor nos garante que há uma resposta da parte de Deus, há uma colheita vindo da parte de Deus para aqueles que o honram, porque Ele disse, eu honro aqueles que me honram. Então eu te convido nesse momento a fazer isso pela fé, não por constrangimento, nem por necessidade, porque Deus ama aquele que dá com alegria, amém? Então vamos fazer isso com muita alegria ao Senhor. Dê e Deus te devolverá, muito grande medida, sacudida e transbordante. Dê e Deus te devolverá, então dê ao Senhor, dê amor, dê fé, dê feliz, com um sorriso no rosto, como o Senhor tem dado a você. Enquanto você dá a Deus, Ele te abençoa. Dê e Deus te devolverá, muito grande medida, sacudida e transbordante. Dê e Deus te devolverá, então dê ao Senhor. Aleluia, glória a Deus. Então, queridos, nós estamos encerrando, concluindo mais esse culto online. Nós estamos aí, todas as quintas, 8 horas da noite,
todo domingo, 18 horas, 6 horas da noite, transmitindo nossos cultos. Eu te convido a você participar, né? Deixar seu glória a Deus, seu aleluia aí no chat, nos comentários. É um tempo para você interagir, para você, né, falar o que Deus tem feito na tua vida, colocar testemunhos. Eu tenho certeza que você tem sido ricamente abençoado com essa palavra. Então fica firme, não perde nossos cultos. É um tempo que Deus está nos fortalecendo. Soares bem falou que esse é um tempo onde nós precisamos estar nos enchendo com a palavra. Então, em nome de Jesus, eu quero desejar uma semana abençoada na tua vida. Eu quero desejar e declarar a boa mão do Senhor sobre a tua casa, sobre a tua família. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará na tua tenda. A Bíblia diz que o mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus dentre os mortos mora dentro de você, e esse Espírito vivifica o seu corpo mortal. Aleluia. Então fica com essa palavra, fica com aquilo que Jesus Cristo conquistou na cruz por você, porque pelas suas pisaduras eu e você fomos sarados. Aleluia. E eu declaro em nome de Jesus, logo em breve isso vai passar e nós estaremos aqui glorificando ao Senhor, servindo ao Senhor em comunhão. Aleluia. Será um tempo precioso. Tenha um pouquinho mais de paciência. Aleluia. Porque o Espírito de Deus, por esses dias, está tocando vidas através desses cultos, através de você. Aleluia. E fica disponível ao Senhor. De manhã você acorda, rende graças ao Senhor e diz assim: Senhor, eis-me aqui. Quem que o Senhor quer, através da minha vida, tocar nesse dia? Aleluia. O amor de Deus, ele vai te guiar. E lembra, o amor, ele tem um grande senso de urgência. O amor não fica deixando para depois. Aleluia. Seja abençoado, praticando essa palavra. Te amo em Cristo Jesus. Shalom.